Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gramática com Andréia. Se você gostar desta aula, deixe seu like, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e, por favor, divulgue o canal. A nossa aula de hoje será sobre correção de exercícios a respeito de crase. Então, vamos lá. Bom, o nome do acento não é crase, e sim acento grave. E o que é a crase? A crase é a fusão de duas vogais idênticas. Primeira vogal, preposição. Segunda vogal, artigo ou pronome. Então, vamos lá. Bom, nós já temos no canal um vídeo sobre a teoria de crase. É importante que você assista ao vídeo, sim? Mas, de qualquer forma, eu sempre faço uma revisão aqui antes da correção. Então, vamos lá. O que nós precisamos saber? Primeiro ponto, nós precisamos guardar a questão da regência verbal e regência nominal. Uma outra coisa que é extremamente importante é a ideia de que a crase ocorre antes de palavra feminina, sim? Eu digo, ele convidou a mulher. Quando eu digo ele convidou a mulher, qual é a dica que eu sempre passo para o aluno? Bom, a primeira coisa, troca mulher por homem, pelo gênero masculino. E veja como que fica a oração. Então, por exemplo, ele convidou a mulher. Eu fico em dúvida se aqui há crase. Então, vai lá e troca. Faz assim, ó. Ele convidou o homem ou ao homem? Ele convidou o homem. Então, quando eu digo ele convidou o homem, eu já sei que aqui eu tenho apenas um artigo masculino. Portanto, aqui apenas um artigo feminino. Você pode pensar por esta ideia, trocando de gênero feminino para o masculino, ou você pode simplesmente pensar na regência verbal, neste caso. Como assim? Quem convida, convida alguém. Observe que não há nenhuma preposição antes de alguém. Portanto, este é um verbo chamado de verbo transitivo direto, pois ele precisa de complemento sem a utilização da preposição. Caso você tenha muita dificuldade quanto a isto, é importante que você assista ao vídeo também do canal que fala sobre transitividade verbal. Sim? Vamos para um outro exemplo. Vamos pensar, desobedeceu. Ele desobedeceu a mãe. Gênero feminino. E aí você fica em dúvida, não é? Você pode fazer pela regência. Quem desobedece, desobedece a alguém. Você já reconheceria que é um verbo transitivo indireto, porque, ó, quem desobedeceu, desobedeceu a alguém. Este a é uma preposição. Mas, confirme trocando pelo masculino. Ele desobedeceu o pai ou ele desobedeceu ao pai? Ele desobedeceu ao pai. Então, observe o que? Olha só, quando você encontrar, substituir o feminino pelo masculino, e no masculino você encontrar este som ao no masculino, no feminino, ocorre a crase. Então, todas as vezes que você encontrar no masculino este som de ao, no feminino, ocorre a crase, certo? Por quê? Ao é uma preposição a mais artigo o. Portanto, preposição a mais artigo feminino a, crase a. Tudo bem? Esta é a regrinha. Vamos ver. Gênero masculino. Quando eu digo assim, ó. Eu me referi àquele homem. Olha lá, aquele homem é masculino, mas eu tenho este pronome demonstrativo masculino que é iniciado pela vogal A. Então, como que fica? Eu me referi, quem se refere a alguém. Preposição a exigida pelo verbo referir. Mais a junção desta vogal A do pronome aquele, crase a. Então, eu me referi àquele homem. Se fosse mulher, a mesma coisa. Eu me referi àquela mulher. Se fosse eu me referi àquilo, ficaria também com crase. Por quê? A preposição é exigida pelo verbo referir.
E aquilo é um pronome demonstrativo de gênero masculino iniciado por uma vogal A. E a junção da preposição A mais vogal A, crase A. A outra situação, se eu dissesse, ele fez um gol a Pelé. Por que que leva crase? Porque aqui está subentendida a locução prepositiva à moda de. Ou pode ser também a locução prepositiva à maneira de. Então, olha lá. Ele fez um gol à moda de Pelé. Ele fez um gol à maneira de Pelé. Então, está aqui. Todas as vezes que você encontrar subentendida uma dessas locuções prepositivas, mesmo que seja um termo masculino, a crase é obrigatória. Nós temos uma locução conjuntiva, à medida que, um exemplo, tá? À medida que, a proporção que também são acentuadas, pois o núcleo destas duas conjunções, os núcleos serão femininos. E aí eu disse para tomar muito cuidado lá no vídeo de teoria a respeito das locuções adverbiais. Locuções adverbiais de tempo, de modo, de lugar e outras. Por quê? Quando estas locuções adverbiais forem de gênero feminino, a crase é obrigatória. Todas as vezes que você encontrar aí locução adverbial de tempo, de lugar, de modo, você coloca a crase. Porque senão você muda o sentido da oração. Vou até usar o exemplo que eu usei lá na aula com a teoria. Quando eu digo assim, ó, eu vendi à vista. Com crase é uma locução adverbial de modo, como eu vendi alguma mercadoria. Se eu retirar o acento, eu vendi à vista, o que eu vendi agora? Eu vendi os meus olhos, sim? Então, muda o sentido. Então, nós temos que tomar cuidado. Então, núcleo feminino, crase obrigatória. E se eu dissesse eu vendi a prazo? Eu vou colocar crase? Não, por quê? Porque prazo é um núcleo e núcleo masculino. Tudo bem? Então, vamos tentar resolver os exercícios agora? Olha só, número 1. Quanto à regência, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. O jornalista aspira vaga que saiu ontem. Ela assistiu cena aterrorizada. Vamos tentar? Eu vou trocar pelo masculino. Eu vou colocar vaga, eu vou colocar cargo. O jornalista aspira o cargo ou o jornalista aspira ao cargo? O jornalista aspira ao cargo. Então, quem aspira, aspira a algo. Aspira a vaga com crase. Este verbo aspirar, ele está no sentido de almejar, desejar. Portanto, ele tem a utilização, você deve utilizar a preposição a. Se fosse aspirar no sentido de sugar, aí ele seria sem preposição. Então, olha lá. Quem aspira, aspira a algo. Ele aspira ao cargo. Preposição mais artigo masculino. Portanto, aspira a vaga. Preposição mais artigo feminino. Então, olha que interessante. A primeira lacuna com crase. Então, eu já elimino a C e a D. Ela assistiu a cena aterrorizada. Vamos trocar cena por filme? Ela assistiu ao filme ou o filme? Ela assistiu ao filme. Porque o verbo assistir, no sentido de ver, ele exige a preposição a. Então, quem assiste no sentido de ver, assiste a algo e não assiste algo, certo? Então, ela assistiu ao filme, apareceu o som ao, preposição mais artigo. Com o gênero feminino, ocorre a crase. Porque aqui eu tenho o quê? Preposição mais artigo feminino a. Fusão de duas vogais idênticas, portanto, crase. Exercício 2. O laptop de um jovem ator quebrou às vésperas dele sair em turnê pelo país com um espetáculo. A regra de utilização da crase na expressão da frase acima é a mesma em. Olha que interessante. Este exercício não pede para você marcar qual alternativa está com a crase adequada.
Pede o quê? Para que você identifique a regra de utilização. Então, vamos analisar se a regra de utilização é, por exemplo, o verbo que pede complemento com preposição a, se é um nome que pede o complemento com preposição a, que faz parte aí da regência, ou regência verbal ou regência nominal, ou se eu tenho uma locução adverbial, uma locução prepositiva, uma locução conjuntiva. Então, vamos ver. O laptop de um jovem ator quebrou. O que quebrou? Sujeito, o laptop de um jovem ator. Quebrou às vésperas de ele sair em turnê pelo país com um espetáculo. Neste caso, quebrar está como um verbo intransitivo, não precisa de complemento. O que quebra, quebra. Este às vésperas é o quê? Uma locução adverbial de tempo. Então, a regra de utilização é a mesma. Eu preciso do quê? Uma locução adverbial. Então, vamos ver. Obedecemos as regras de uso da crase. Quem obedece, obedece a algo. Pronto. Já sei que é preposição exigida pelo verbo. Então, as regras, regência. Tá? As regras é o meu objeto indireto do verbo obedecer, que é um verbo transitivo indireto. Como eu disse no início do vídeo, caso você tenha dificuldade quanto à transitividade verbal, assista ao vídeo que já está no canal. Então, não pode ser A. B. E de pacote em pacote, às vezes eu me sinto embrulhado. Olha lá. E de pacote em pacote, às vezes. Locução adverbial de tempo. Parece ser esta. Os prêmios foram concedidos às secretárias vencedoras no concurso. Os prêmios foram concedidos. O que é concedido a alguém, não é isso? Referiu-se às candidatas aprovadas no concurso. Quem se refere a alguém. Também não pode ser. Então, qual alternativa foi utilizada a mesma regra de às vésperas? Locução. Alternativa B, novamente de boa classificação. Tudo bem? Vamos ao próximo exercício. Você já deve ter observado que eu não coloquei exercícios de crase com casos proibitivos, nem casos facultativos, sim? Por quê? Eu ainda não gravei vídeos sobre casos proibitivos. Eu achei interessante colocar algumas questões que não pedem casos proibitivos para que depois possamos gravar um novo vídeo com os casos proibitivos e assim também os casos facultativos, sim? Agora vamos ao exercício número 3. Graças à resistência de pais e professores, há de mudar essa postura do não saber brincar e dar-se a início à campanha tão merecida que causará a queda dos shoppings. Preencha as lacunas da frase acima na ordem dada. Vamos ver? Graças à resistência. O que é graças? É graças a algo, certo? Eu já sei que é a preposição. Vamos trocar pelo masculino? Graças ao ânimo e não o ânimo. Som de ao no masculino, feminino ocorre crase. Depois, agora eu já posso eliminar, sim? O que nós podemos eliminar? Alternativa A, porque a primeira lacuna pede crase, e eliminar a alternativa D, pois a primeira lacuna pede crase. Há de mudar essa postura do não saber brincar e dar-se-á início à campanha tão merecida. Quem dá o verbo dar? Dá algo, início, a algo ou a alguém. Então, parece que há crase. Mas vamos mudar para o masculino. Campanha, vamos pensar em evento. Evento. Dar-se-á início ao evento ou dar início ao evento? Dar início ao evento. Som de ao no masculino, feminino, crase a.
Então, agora vamos ver qual alternativa nós podemos eliminar. Olha que interessante, já podemos eliminar a alternativa B, porque a segunda lacuna pede crase, e E também. A campanha tão merecida que causará a queda dos shoppings. Que causa algo. Não pede preposição. Troca a queda por algo masculino. Declínio causará ao declínio ou causará o declínio? Causará o declínio. Portanto, não há preposição. Então, no feminino, não há crase. Portanto, gabarito C de convocação. Vamos ao próximo exercício, número 4. Assinale a alternativa que está redigida em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. O menino busca a biblioteca. O menino busca... vamos trocar biblioteca por livro. O menino busca a biblioteca. O menino busca o livro ou o menino busca ao livro? O menino busca o livro. Ficou em dúvida? Quem busca, busca algo. Não pede preposição. Então, não há crase. Calvin recorre à biblioteca. Calvin recorre ao livro ou Calvin recorre ao livro? Calvin recorre ao livro. Apareceu o som de ao no masculino, feminino, crase. Parece ser esta. Quando eu falo para trocar para o masculino, é só para facilitar. Por quê? Porque aparece esse som de ao que fica evidente que ali há uma preposição mais um artigo masculino o. E não é isto que acontece com o feminino, porque o feminino aparece apenas que som. Ah, a criança vê a biblioteca por fora. Quem vê algo. Não pede preposição. Trocando pelo masculino para ficar mais fácil, porque às vezes o aluno tem dificuldade de fazer este tipo de pergunta para o verbo e ele prefere colocar o quê? Um complemento. Então, faça com um complemento, só que não feminino, e sim masculino. A criança vê ao livro ou a criança vê o livro? A criança vê o livro. Então, não há crase. D. O garoto frequenta a biblioteca todos os dias e ainda não leu todos os livros? O garoto frequenta a biblioteca. Quem frequenta, frequenta algo. Não pede preposição. Mas vamos confirmar trocando pelo masculino. O garoto frequenta o local ou o garoto frequenta ao local? O garoto frequenta o local. Aqui eu tive que trocar livro por local, senão ficaria sem sentido, não é? Então, se no masculino o, no feminino, não há crase. O amigo não imagina a biblioteca como um lugar que tem mais do que livros. Então, olha lá. Quem imagina, imagina algo. O amigo não imagina o local ou não imagina ao local? O menino não imagina o local. Então, se no masculino apenas o, no feminino não há crase. Eu só pensei em local aqui, tá? Na D e na E, nas primeiras eu já coloquei livro e dava certo da mesma forma. Você só precisa tentar fazer a substituição, se substantivo continua com substantivo. Qual foi o nosso gabarito? Alternativa B, de boa classificação, não é isso? Então, a nossa aula finaliza aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desta aula. Se você gostou, deixe seu like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se possível, divulgue o canal para poder colaborar com a professora. Eu agradeço muito pela sua atenção. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E até mais!